Vamos ver o texto e depois eu gostaria de tecer alguns comentários sobre este texto. Eclesiastes 9, versículo de número 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar. Pai querido, o Senhor nos ensina a cada passo de nosso viver, viver para Ti, viver uma vida que agrada o Teu nome, que honra a Tua criação, que exalta a Tua bondade, que gera vida. Semana passada nós estudamos aqui, Pai, sobre a instituição da família, que é um investimento de vida, não apenas por um tempo, mas pela vida toda. E na família que é gerado a vida, tanto física, emocional, quanto espiritualmente falando. E também o Senhor nos aproximou do amor de Teu Filho Jesus e nos tornou Teus filhos e herdeiros da vida eterna. E é na qualidade de filhos, em nome de Jesus, que nós chegamos diante de Ti nesta hora, para que Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir em nosso coração, e assim, Senhor, venhas ministrar a Ele, dando-nos enriquecimento no conhecimento, na sabedoria, no entendimento de quando tomar a decisão e por que tomar a decisão. Senhor, em nome de Teu Filho Jesus, Te louvamos e bendizemos para todo sempre. Amém. Amém. Cada momento, dia, mês e ano, somos levados a decisões que incidirão significativamente sobre nossas vidas, positiva ou negativamente. Cada momento, você toma uma decisão. Você decide que roupa vai usar, que calçado vai calçar, se você vai sair mais cedo ou se você vai sair no momento em cima da hora. Enfim, as suas decisões vão incidir significativamente sobre aquilo que vai acontecer depois. E certas decisões que nós tomamos, convenhamos, são decisões erradas. Nós decidimos muitas vezes procrastinar, deixar para depois, empurrar com a barriga, como alguns dizem. A palavra correta seria procrastinar. Não, depois eu faço, tem tempo, dá tempo. Aí chega no último dia, aí corre todo mundo lá para fazer a declaração, né, do imposto de renda. Aí às vezes tem que trabalhar até meia-noite para poder vencer o prazo estipulado pelo governo. Mas nós somos assim. Mas por que somos assim? Esse primeiro tema que nós queremos estudar neste texto é que nós somos o que fazemos. O texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. A palavra fazer, ela é repetida. Se ela vem repetida dentro da ideia do hebraico, é porque ela é importante. Por exemplo, amém, amém. Verdadeiramente é isso. Fazer, faze-o. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o. Então, nós somos o que nós fazemos. Isso é tão realidade na cultura que, em certas culturas, a profissão se tornou o nome da pessoa. Schumacher, por exemplo, não é corredor, é fazedor de sapato. O Mikhail é corredor de Fórmula 1, mas Schumacher é fazedor de sapatos. Hauenstein, que surra pedras. Eu não sei por que ele surra pedra, mas tudo bem. Tem água que bate em pedra, tanto bate até que fura. Tem gente que surra pedra também. E aí o nome vai se tornando algo da profissão. Então, deduzimos que é algo que a pessoa faz, ou lugar que ela nasce. O que eu faço determina quem eu sou. Assim como aquele ditado popular que nós conhecemos, diz-me com quem andas e te direi quem és. Andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo? Amós 3:3. Tem que haver acordo.
Então nós somos o que fazemos, mas especialmente, nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Complicado? Não, simples, né? Nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Se alguém é sapateiro, ele pode ser um eletricista. Claro que pode. Então essa pessoa é quem? É uma pessoa que investe, não é uma pessoa parada, estagnada, é alguém que investe tempo, dedicação, talentos. Tudo é direcionado com aquela finalidade. E então essa pessoa adquire não somente o conhecimento que ele recebeu, talvez de seus pais, mas também desenvolve um novo conhecimento. Essa questão prioritária aqui, somos o que fazemos, de acordo com o texto de Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o. Nesse primeiro estágio, nós queremos descobrir o que fazer. Lembre-se que nós estamos tomando decisões. A cada momento da sua vida você toma decisão. Se come ou deixa de comer, se faz regime ou não, tudo está intrinsecamente ligado às decisões que você toma, porque nós fomos criados com o livre-arbítrio, com a capacidade de dizer sim e não. As consequências virão depois, a posteriori, vem depois, mas a decisão precisa ser tomada no ato. E quantas vezes nós temos decisões importantes para tomar em nossa vida e nós não sabemos o que fazer? Como decidir? Na sequência do estudo deste texto, nós vamos ver o que fazer, por que fazer, como fazer e quando fazer. Fiquem tranquilos que hoje nós não vamos terminar antes da meia-noite. Vamos terminar bem mais cedo. Porque eu tomei uma decisão que nós não vamos estudar esse texto todo de uma só vez. Foi uma decisão que eu tomei. E eu acredito que vai facilitar para você a absorção e o entendimento daquilo que nós estamos aprendendo deste texto aqui para poder praticá-lo na nossa vida. Nós somos mesmo interessantes. Nós ouvimos muitas coisas, mas nós absorvemos muito pouco. Confúcio, um grande sábio chinês, ele escreveu certa vez: o que ouço, esqueço. O que vejo, lembro. O que faço, aprendo. Vamos repetir esta frase de sabedoria? O que ouço, esqueço. Lembro. O que faço, aprendo. Então nós somos o que fazemos. O que ouço, esqueço. O que vejo, lembro. O que faço, aprendo. Em primeiro lugar, Deus nos ordena fazer. Ele diz: está na tua mão, você deve fazer. Nós não devemos ficar apáticos àquilo que Deus traz às nossas mãos. Não é algo que você está buscando, é algo que Deus traz às tuas mãos. O texto é muito claro, ele diz: tudo quanto te vier à mão, faze-o. Nesse primeiro estágio, nós queremos saber, então, o que fazer. O que vier à mão. Deus confia que teremos condições de fazer, porque, do contrário, Ele não permitiria que isso chegasse até as nossas mãos. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus nos ordena fazer. Haja luz e houve luz. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina que a vontade de Deus deve ser feita na terra da mesma forma que a vontade de Deus é feita no céu. Quando Deus dá uma ordem, é instantâneo. E se Deus dá uma ordem, é necessário obedecer. Eu lembro aqui a história do rei Saul, que em comunhão com Samuel chegaram a uma decisão. Depois de 7 dias,
ele deveria aguardar, e Samuel iria lá para oferecer um sacrifício, a fim de que eles fossem para a guerra com a bênção de Deus. Saul esperou, o dia estava declinando do 7º dia, e Samuel nada de chegar. E então ele decide fazer ele mesmo o sacrifício. E quando ele está matando os bois para fazer o sacrifício, quem é que aparece? Samuel. E então Samuel diz para ele que obedecer é mais importante do que sacrificar. Que dura lição Saul teve que aprender aquele dia. Mas você não reparou já em suas decisões que quando chega o momento de decidir, parece que as nossas forças parece que estão se esvaindo e nós ficamos ansiosos e não vemos a hora daquilo terminar e vamos fazer de uma vez. E quando o campeonato chega no final, as equipes que se enfrentam são mais capazes e ninguém quer perder. Então, na verdade, você está inserido no meio de decisões diárias que você precisa tomar. E quanto antes você tomar a decisão e fazer, mais tempo você tem para ficar descansando depois. Lembro aqui de umas frases que eu ensino para os meus filhos na minha casa. Talvez seja um exemplo para você usar para os seus filhos também e para a sua vida. Lembra, Cris? Qual que é a frase? Fala bem alto para todo mundo escutar. Primeiro o dever, depois o lazer. Repetitio mater studiorum est. A mãe do ensino é a repetição. Eu não combinei com ele para ele falar. Mas de tantas vezes ele ouvir eu falar, ele aprendeu. A merenda deve ser comida no recreio. A sobremesa se come depois do almoço. Eu aprendi isso. Quando criança, meus pais, eu não sei se eles eram mesquinhos ou o quê, mas eles não deixavam eu comer a carne antes de comer a comida. E até hoje, eu tenho isto gravado na minha mente. Eu nunca deixo de comer o último pedaço sendo um pedaço de carne. Sempre tem um pedaço de carne, ainda que seja desse tamaninho. Eu como toda a comida e vou beliscando ali, só para sentir o sabor. E o último é um pedaço de carne. Eu aprendi isso. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for idosa, ou quando for velha, não se desviará dele. Decisões. Quando nós temos clareza quanto a certos assuntos, facilita a nossa decisão. Quando as tentações abatem sobre o nosso coração, e nós conhecemos a palavra de Deus, a decisão fica muito mais fácil. A gente não fica tipo aquele jovem, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Fica naquela dúvida de posse. Por quê? Porque ele tem apenas o desejo de satisfazer sua própria vontade. Ele não entendeu que uma coisa é uma e outra coisa é outra. É como os pais ou os casados que ficam com ciúme da sogra, ou do pai, ou da mãe, e assim por diante. Amor de mãe não é amor de esposa. Quantas vezes eu sentei no gabinete para conversar com pessoas que estavam enfrentando problema com a sogra, eu não sei por quê. O amor de uma mãe é diferente do amor de uma esposa. Não é a mãe que se deita toda noite com o seu filho, é a esposa. Amores são diferentes de mãe, de avó, de tia, de esposa. Irmãos, são amores diferentes. Não precisamos nos sentir ameaçados quando alguém ama a pessoa que nós amamos também, porque isso se chama egoísmo. Ego em grego é eu mesmo, tudo para mim, comigo, meu. Egoísmo é eu. Ego em grego é eu. Quando Jesus dizia eu sou, ele dizia ego eimi. Eu sou. Nós somos o que nós fazemos.
mas somos especialmente ou principalmente o que nós fazemos para mudar o que somos. Deus nos ordena fazer. Deus confia que nós temos a capacitação para fazer. Jesus foi tentado e, quando tentado, ele citou as Escrituras. Ele tinha clareza de pensamento, diferenciado de Eva. Deus deu uma ordem para Adão e Eva e ela ficou confusa diante de uma ordem. É assim que Deus disse: vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Não, a gente pode comer de todas, menos de uma. Conversa besta essa. Porque no dia em que nós comermos dela, nós morreremos. Certamente não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. Satanás foi lá e colocou um não no meio. Certamente não morrerás. E Eva ficou na dúvida. E quando o nosso coração acalenta a dúvida, é um problema. Encontra terreno fértil para lançar raízes. E muitas vezes as raízes são amargas e gera morte. Terceiro lugar, o que Deus diz a respeito do assunto em pauta. Nós devemos perguntar para Deus: o assunto chegou na tua mão, o que te vier à mão, faze-o. De repente vem uma pessoa que quer tentar você a uma traição. Ah, mas veio na minha mão, né? Eu tenho que fazer. O que Deus diz a respeito disso? Se Deus trouxe a tua mão, é para que você oriente de acordo com a vontade dEle. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque aquela tua palavra de firmeza, de que aquilo não se deve fazer, provavelmente vai libertar aquela pessoa das cadeias de Satanás e ela poderá ser salva pelo teu testemunho. Quando Deus traz alguma coisa nas suas mãos para você fazer, não é para você recolher. Deus não está dando para você. Deus está colocando nas tuas mãos para você trabalhar, lapidar, dirigir, orientar. Deus não está dizendo aqui, tudo que Deus der para você, agarra com as duas mãos. Deus está dizendo isso aqui? Não. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É fazer, não é reter, não é recolher, não é tomar para si. Ah, mas deu mole? Pimba. Da onde? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus deve ser soberana sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eva não se lembrou da palavra de Deus. Jesus, no entanto, em todas as tentações, e não foram apenas 3, Lucas diz que durante 40 dias, Jesus foi tentado em todas as formas e métodos que Satanás tentou Jesus, e ele sempre resistiu. Está escrito. Está escrito. Por isso, a pergunta, o que fazer, ela é respondida a partir do momento em que eu pergunto qual é a vontade de Deus a respeito daquele assunto. O que Deus está falando aqui não é para você buscar, é aquilo que vem nas suas mãos. Quando você busca alguma coisa, a primeira coisa você para pensar no que você quer. Não é verdade? Você para pensar. Não, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma charrete nova, eu quero comprar um terno novo, eu quero comprar um sapato novo, um brinco novo, quero fazer uma viagem de férias, eu quero viajar para as praias, tirar férias ali e lá, eu quero vender isso ou aquilo. Você está buscando isso. O texto da ética da decisão, que nos coloca muitas vezes em xeque, numa sinuca de bico, que você tem que decidir em questão de segundos, é aquilo que vem na tua mão. E é nessa hora que você tem que saber como decidir. Por isso que essa pergunta ela é respondida neste primeiro tema. O que fazer? Não fazer equivale também a uma decisão. A ordem de Deus é que você faça. Se você não fizer, em primeiro lugar, você está sendo desobediente. Você deve fazer alguma coisa. O que te vier à mão, faze-o. Tiago diz que aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fazemos, com isso nós também estamos pecando. E muita gente começa a fazer uma listinha de pecados, mas eu não mato, não roubo, não falo mal dos outros e tal. Eu não tenho pecado.
E quantos pecados de omissão a gente comete diariamente? Porque não tomar decisão nenhuma é uma decisão. No livro de Ética da Decisão, na introdução do livro, não decidir é decidir. Você resolve não decidir. Você resolve dizer sim ou não. Você que resolve como você vai trabalhar, como você vai fazer aquilo que vem à sua mão. Por isso, o que fazer com o que Deus coloca nas suas mãos? O que fazer? Eu quero orar nesta hora, para que Deus dê sabedoria a você, a mim, para que nós tomemos a decisão certa. Porque quando nós buscamos algo, nós temos tempo para pensar o que nós estamos buscando, mas quando nós recebemos nas nossas mãos de sopetão, num repente, nós precisamos ter um conhecimento prévio. Temos aprendido desde a infância, muitas vezes, ou ter aprendido da palavra de Deus e saber, não, Deus não aceita isso. E dizer para a pessoa, isso que você está querendo fazer é errado. Dizer sem medo nenhum, isso é errado. Porque talvez aquela pessoa está chegando a você como uma última tábua de salvação. Pai querido, obrigado pelo teu amor derramado nos nossos corações, pela tua palavra clara e evidente que temos para orientar a nossa vida. Ó Deus amado, que nós, através de nossas ações, possamos brilhar no mundo que nos cerca, como farol, como luz. Brilha em nosso viver, Pai, através das ações, do que fazemos com aquilo que o Senhor traz até as nossas mãos. Enche-nos de sabedoria e de conhecimento. Capacita-nos, por amor de Ti mesmo, para que as nossas ações glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria e dá-nos poder e autoridade para dizer não, para dizer sim, para orientar, para direcionar, para consolar e fazer aquilo que é necessário com as decisões que o Senhor traz até as nossas mãos. Se o Senhor traz até as nossas mãos, é porque o Senhor sabe que nós temos a capacitação do Teu Espírito Santo para dar a direção certa conforme a Tua vontade. Porque este mundo todo pertence ao Senhor e a Ti queremos consagrar também este estudo e esta meditação na Tua palavra. O que fazer? Ajuda-nos, Senhor, a termos o discernimento para que a decisão seja de fato conforme o Teu querer. Por Teu Filho Jesus. Amém. Brilha no